E aí eu estou aqui com o Paulo Souto, que é procurador federal junto ao INSS, que a gente vai falar para você sobre direito doméstico. Então vamos logo perguntar ao Paulo como definir juridicamente, Paulo, o conceito do empregado doméstico. Empregado doméstico é aquela pessoa que presta serviço a uma... É aquele empregado que presta serviço a uma pessoa ou família no âmbito residencial desta, mediante pagamento de salário e de uma forma contínua, ou seja, acima de 4 dias na semana já passa a ser considerado um empregado doméstico. E quais são as precauções que devem ser tomadas para se contratar um empregado doméstico? Primeiro passo, você deve solicitar os documentos pessoais do empregado, que é a carteira profissional, o CPF, carteira de identidade, título de eleitor e o NIT. O NIT nós chamamos de Número de Identificação do Trabalhador, é o código do INSS, a inscrição. Caso ele não tenha esta inscrição, munido destes documentos, o empregador tem como tirar essa inscrição junto ao INSS, que pode ser feita até na própria internet ou nas agências do INSS. E aí, após essa contratação, Paulo, como que deve proceder o empregador? Primeiro passo, ele deve assinar a carteira. Na própria carteira, ele deve anotar na parte que tem umas folhas reservadas na CTPS, que nós colocamos anotações gerais. Ele deve registrar um contrato de experiência. Ele faz um contrato de experiência de 30 dias. Esse contrato pode ser renovado mais uma vez, desde que esse prazo não ultrapasse os 90 dias. Esta é a primeira precaução. A renovação é feita apenas uma vez. Ele faz um contrato de 30 dias, ele pode renovar por mais 30, por mais 45 ou por mais 60. Fica a critério do empregador. Eu sempre aconselho fazer de 30 dias, se o empregado ele aprovar se tiver as suas habilidades de acordo com o que o empregador exige, então ele deve prorrogar por mais 60 dias. Qual a vantagem desse contrato? Em caso após o período de experiência, caso o empregador não deseje continuar com aquele empregado, ele vai pagar apenas as férias proporcionais e o 13º proporcional, não tendo que pagar o aviso prévio. Aí quais são os direitos assegurados ao empregado doméstico? Hoje o empregado doméstico tem direito ao salário mínimo proporcional às horas trabalhadas, 13º salário, salário maternidade, férias anuais de 20 dias úteis, diverge dos trabalhadores normais que têm 30 dias de férias anuais. O empregado doméstico ele tem 20 dias úteis, ele faz jus à licença paternidade, quando tem sua CTPS assinada, recolhimento da Previdência, ele faz jus aos benefícios concedidos pela Previdência Social. Agora, tem muitos direitos concedidos aos trabalhadores normais que não são estendidos aos domésticos. Quais? Quais são eles? É exatamente este. É a jornada de trabalho de 8 horas semanais, 8 horas diárias, 44 horas semanais, não são extensivos aos domésticos. Em outras palavras, o doméstico pode ultrapassar uma jornada de trabalho de 44 horas semanais ou de 8 horas diárias e não faz jus ao pagamento de hora extra. Eles não fazem jus ao PIS, um assunto que poucas donas de casa conhecem, que o empregado doméstico, por falta de previsão legal, não faz jus ao gozo dos feriados civis e religiosos. Eles não têm direito não é uma obrigação do empregador conceder. Pode conceder por uma faculdade dele. Negociar entre os dois, é uma negociação. Salário família ele não tem direito e não tem direito também ao benefício do acidente de trabalho. A gente tem como, Paulo, dizer os deveres do empregado doméstico? Quais são esses deveres? Teria como a gente dizer alguns? Tem. Primeiro, no ato de admissão, ele tem que apresentar aos empregadores todos os documentos pessoais. Certo? Um documento pessoal que muitos não apresentam, que geralmente eu aconselho as pessoas a pedirem uma carta de referência. Acho que é uma obrigação do empregado trazer. Como um trabalhador normal, ele apresenta o seu currículo, é verdade. O empregado doméstico, ele traz uma carta de referência. Certo? Ele tem que, assinar todos os recibos de pagamento mensais. Inclusive, uma segurança para quem está contratando, né, Paulo? Uma referência de onde referência. Ele tem que assinar todos os recibos que você apresentar, seja ele pagamento de salário, recebimento de vale transporte, 13º salário, férias. Ele tem que chegar pontualmente ao serviço. Ele tem que cumprir as ordens determinadas pela pessoa ou pela família, desde que essas ordens sejam legais, não seja nenhum ato que desabone a sua conduta, ou que venha a deprimir as suas funções, entendeu? A gente falou em férias, né, Paulo? Você falou aí nos dias que seria 20 dias, né, de férias. E o que o empregador
teria que pagar na hora dessas férias? Quando o empregado doméstico tivesse que começar a gozar das férias, o que vem para o empregador de custo nisso daí? Pronto, a partir do momento que ele avisa o empregado que ele vai entrar de férias, ele deve, 2 dias antes do empregado ingressar no gozo de férias, ele deve pagar o salário do período das férias, exatamente, ele adianta os 20 dias úteis, que geralmente dá 23 dias de remuneração. Sim. Ele adianta isso aí e acresce a este valor um terço sobre este valor, que nós chamamos de um terço constitucional. Então, quando o empregado vai ingressar em gozo de férias, o empregador tem que pagar um terço a mais do salário do período das férias. E aquela história de comprar as férias? Sim. É? Só voltando à pergunta anterior, para complementar, que muitos empregadores acham que quando o empregado está ingressando em gozo de férias, ele tem que pagar um salário a mais. Não é, ele tem que adiantar o salário das férias. Ou seja, o empregado receber esses 23 dias úteis. Vamos supor, hoje eu estou entrando de férias dia 1º de março. Aí daí, nesse dia, eu recebo o meu salário de março, é isso? 2 dias antes, você recebe o salário de março acrescido em um terço. Significa que você recebeu o salário adiantado, você só vai receber o salário agora no final de abril. Agora, aí daí vamos lá para aquela história de comprar as férias, de férias pagas. Isso pode ser feito na totalidade? Como é que é feito essa parte daí? Na totalidade não. O empregado doméstico só pode converter em pecúnia um terço de suas férias. Ou seja, o empregador só pode comprar um terço das férias do seu empregado. É o que nós chamamos de abono pecuniário. E com relação ao 13º salário, como é que é feito isso daí, Paulo? 13º salário. Ele deve ser pago durante... A primeira parcela é paga de 1º de janeiro a 30 de novembro. Certo? Ele é pago na proporção de 1/12 por mês trabalhado. Se o empregado trabalhou o ano todo, ele vai receber no final do ano o salário completo referente ao 13º salário. A proporcionalidade, a partir do 16º dia, já é considerado um mês. Se o empregado foi admitido dia 14 de janeiro, então... ele no final do ano, esse mês de janeiro é considerado na totalidade de 1/12. Por quê? Porque ele ultrapassou o 15º dia. Certo? A segunda parcela, o restante do 13º salário, ele deve ser pago até o dia 20 de dezembro. Geralmente eu aconselho as pessoas a fazer da seguinte forma. No mês de junho, no final do mês de junho, paga 50% do salário, do 13º salário. Registra no recibo, ele assina o recibo de percepção do 13º salário. No final do ano, ele vai receber o restante do 13º salário. O empregador coloca no recibo o valor total do 13º e embaixo vem o desconto do que lhe foi adiantado. Que possa ser que em junho ele tenha um salário, um exemplo, de R$300 e em dezembro o salário dele seja de R$400. Então há uma diferença, não é a metade. Ele recebeu, como junho era R$300, ele recebeu R$150. E no final do ano, o 13º dele equivale a R$400 menos de R$150. 150. A gente vai para o intervalo rapidinho e eu volto aqui com o Paulo para esclarecer para a gente como assinar a carteira, como é que deve ser feito isso. Então não sai daí não, que o intervalo é rapidinho. E a gente agora já está sabendo um pouco mais como lidar nessas histórias, nessa hora de contratar alguém para trabalhar na nossa casa e vice-versa. Então, quem está aqui comigo hoje é o Paulo Souto, que é procurador federal junto ao INSS e está nos esclarecendo um pouco sobre isso daí. E mais uma vez lembrar, né, Paulo, que no dia 27 de abril é o dia da empregada doméstica. E vamos voltar para aquela história de como que deve ser assinada a carteira de trabalho. É muito simples. Você, quando na carteira de trabalho, na carteira profissional, tem um contrato de trabalho. Aí você preenche o seu nome, o seu CPF, o seu endereço, tem o estabelecimento, você bota estabelecimento residencial. O que caracteriza aí o doméstico é onde ele está prestando o serviço, residência. O CBO deve ser o 512105, também. A empregada doméstica tem o código de ocupação profissional dele, é exatamente o 512105, você colocando. Embaixo datou assinado, datou a data de admissão e assinou, é muito simples. Ô, Paulo, e naqueles casos em que o empregado doméstico se recusa a apresentar a carteira de trabalho, como é que deve ser a postura do empregador nessa hora? Ele não deve admitir essa pessoa. Porque é obrigação do empregador doméstico assinar a carteira profissional do empregado já a partir do primeiro dia de trabalho.
Porque muitas pessoas pensam... Mesmo naquela história do período de experiência... Exatamente. Como é que é? Muitas pessoas pensam que durante o período de experiência não precisa assinar carteira. Ele está obrigado a assinar a carteira, recolher a contribuição previdenciária. Poucas pessoas sabem, mas tem um artigo no Código Penal que prevê um crime para o empregador que deixa de assinar a carteira do empregado doméstico. Ou seja, não só do doméstico, como de todo trabalhador. É crime previsto no Código Penal. E existe uma idade mínima, Paulo, para se contratar um empregado doméstico? Existe. Hoje, a Constituição brasileira não permite a admissão de menores de 16 anos de idade. Ou seja, você só pode admitir como empregado doméstico maiores de 16 anos de idade. E tem também aquela outra história do contrato de experiência, né? Quais são as vantagens desse contrato de experiência? As vantagens são exatamente aquela quando eu falei anteriormente. Você assina a carteira do empregado, durante o período de experiência, ele vai vamos dizer, é o estágio probatório dele. Se durante esse período ele deu certo, ele passa a ser automaticamente o contrato por prazo indeterminado. Certo? Agora, se ele não satisfaz as expectativas do empregador, o empregador pode rescindir o contrato e não tem que pagar o aviso prévio. E é um meio de você conhecer o empregado doméstico. É uma pessoa que vai estar dentro de sua residência. E o empregador, ele é obrigado a recolher o FGTS do empregado? Não. Esse benefício foi concedido no governo Fernando Henrique. Tinha a faculdade do empregador em conceder ou não o FGTS ao empregado. Passa a ser obrigatório a partir do momento que ele faz o primeiro recolhimento. Certo. Se ele fizer o primeiro recolhimento do FGTS do seu empregado, aí sim, passa a ser obrigatório. Passa a ser obrigatório. Até a sua rescisão. Paulo, e com relação ao salário mínimo, a gente pode contratar alguém, ou um empregado doméstico, e aí não passar o valor mínimo de salário para ele pode trabalhar com um valor menor do que o salário mínimo? Pode. Existem duas possibilidades. A primeira é a questão quando você fala a menor do salário mínimo, a questão monetária, ou seja, a moeda. Isso. Porque o empregador pode pagar o salário do empregado através de utilidades. Quais? Moradia, alimentação. Alimentação. Se ele concede alimentação ao empregado, ele pode descontar do salário do empregado até 25% do salário. Sim. A moradia, ele pode também descontar até 20%. A questão do vale transporte não, já é um benefício. Aí o empregador pode descontar também o vale transporte, no percentual de 6%, e a contribuição previdenciária de 7,65% a 11%. Agora, outra possibilidade de pagar a menor, ou seja, pagar abaixo do salário mínimo, muitas pessoas pensam que é abaixo, mas não é, é o salário proporcional às horas trabalhadas. Você contrata um empregado para ele trabalhar 4 horas por dia. Então, na própria lei que estabelece o valor do salário mínimo, lá está especificado o valor diário, o valor por hora. Aí o que? Você vai assinar a carteira do seu empregado, neste caso, a remuneração ou valor por hora. É muito simples o cálculo. Se ele vai trabalhar 4 horas por dia, ele vai fazer jus apenas a metade do salário mínimo mensal. Isso daí também já abrange o pessoal que trabalha como diarista, Paulo, não? Aí já seria um outro procedimento. A diarista já é outra categoria. O diarista é um trabalhador autônomo. É aquele que presta serviço à pessoa, à família ou até empresas. Mas de uma maneira da maneira eventual. Ou seja, ele trabalha esporadicamente para você. Você contrata uma pessoa que vai trabalhar na sua casa uma vez por semana. Isso é considerado trabalhador autônomo diarista. Ele não faz jus a nenhum dos direitos assegurados ao empregado doméstico. Recentemente, ou seja, no ano de 2004, o Tribunal Superior do Trabalho já entende que o trabalhador que presta serviço até 3 dias na semana na casa de uma pessoa ou de uma família já é considerado diarista e não empregado doméstico. Entendeu? Aí a gente não tem a questão da diarista é mais no número de dias. O que diverge mais é o número de dias trabalhados na semana. E aí, Paulo, eu queria mostrar para o pessoal de casa, me fala um pouquinho do que a gente pode encontrar. O Paulo tem este livro aqui, que é o Guia Prático do Direito Doméstico. Mostra aqui, Josemar, para o pessoal de casa ver. Vai falando um pouquinho, Paulo, o que a gente encontra aqui nesse livro, Esse livro você encontra toda a legislação pertence ao empregado doméstico, uma gama de modelos de recibos e documentos, onde você pode ter em casa, até para consulta, você precisa... A gente encontra aqui os modelos de todos os modelos no livro, entendeu? A jurisprudência, a parte prática. E exatamente aí tem as principais consultas, dúvidas formuladas no site que nós temos, no nosso portal, elas estão inseridas nesse livro. As principais, durante 5 anos eu selecionei
as principais dúvidas do empregador doméstico durante esses últimos 5 anos. Paulo, muito obrigada. Esse livro vocês podem encontrar em todas as livrarias, Aqui de João né? Pessoa, aqui em João Pessoa. e no nosso e site. também pelo site, que eu vou passar para vocês. Muito obrigada, viu, Paulo?